Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Mayra Bernardes. Ela é mestra em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também tem graduação em comunicação com habilitação em jornalismo pela UFMG e licenciatura em língua portuguesa pelo Programa Especial de Formação Docente do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet, Minas Gerais. Então, com vocês, Mayra. Oi, Mayra. Olá, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente. Mayra, é um prazer te receber aqui. E é muito importante trazer uma temática tão rica quanto a da sua dissertação para o tese. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Viviane, foi muito bom. Vai ser muito bom falar sobre o né, da dissertação, assim como foi muito bom ter a honra da sua presença na banca de qualificação dessa dissertação. Eu que fico muito feliz. Então vamos começar esse papo aqui. Primeira coisa que eu queria conversar com você é a respeito da sua escolha pela comunicação na graduação e como foi essa experiência de ser a primeira pessoa da família a entrar na UFMG. Então, eu escolhi a comunicação na graduação porque já era uma coisa que eu queria desde criança, assim, eu sempre tive vontade de ser jornalista e eu me inspirava muito na Fátima Bernardes, assim, porque minha família gostava de assistir jornal, né, o Jornal Nacional, e como eu tenho o mesmo sobrenome que ela, eu achava que se eu fosse trabalhar com jornalismo ia ser legal. Mas aí, já no primeiro semestre da graduação, eu desisti da ideia de trabalhar com televisão, mas eu gostava muito do curso, gostei muito do curso, e foi assim que eu cheguei na comunicação. E eu fui realmente a primeira pessoa da minha família a entrar na UFMG e foi muito feliz assim o momento de descobrir que eu tinha sido aprovada. Tava só eu e minha mãe em casa, então a gente ligou para todo mundo da família, a gente fez uma festinha depois para comemorar. Os meus avós, né, comemoraram muito, a minha avó também comemorou muito. E ficaram muito felizes, assim, de ter alguém da família que vai estudar na UFMG. E era um sonho, assim, de muitos anos, tanto da minha mãe quanto do meu pai, porque os meus bisavós trabalhavam na imprensa oficial de Minas Gerais, mas eles trabalhavam em funções mais técnicas, né? O meu bisavô era tipógrafo, então ele montava as letrinhas do jornal e ele ficava se perguntando como seria escrever uma matéria de jornal. E eu lembro que quando eu escolhi o curso, meu avô falou isso, assim, que seria, se eu conseguisse passar, seria um motivo de muito orgulho, assim, para todo mundo da família. E aí aconteceu e foi uma festa geral, assim. E eu queria que você falasse também, Mayra, como que foi esse processo, né, da entrada, porque você faz o vestibular no momento que o Enem tem um valor muito grande, né, nessa seleção. Conta um pouquinho como foi isso. Então, eu passei num dos primeiros vestibulares da UFMG que tiveram o Enem como critério de avaliação, né? A primeira etapa da UFMG era a prova do Enem. E eu vim de escola pública, estudei na escola pública desde pré-escolar até o ensino fundamental e ensino médio. E a gente tinha muita dificuldade, assim, porque eu estudava numa escola estadual que, na gestão do governo que estava na época, eles faziam que a gente escolhesse uma área para estudar no ensino médio. Então, no segundo ano do ensino médio, por exemplo, eu tinha que escolher se eu queria estudar exatas ou humanas, e as matérias eram todas divididas e direcionadas para essa área. Aí, eu sempre gostei mais de humanas, sempre gostei mais de português, história, literatura, redação, mas eu tinha mais dificuldade com matemática, com matérias de exatas, né? E aí eu fiquei pensando que se eu fosse escolher alguma coisa para estudar na escola, né, para ter esse reforço, assim, seria melhor que eu escolhesse exatas. Então eu escolhi exatas no segundo ano e só tinha português, assim. História eu tinha uma aula por semana só.
não tinha língua estrangeira, não tinha geografia, assim, foi bem difícil, assim, depois passar por uma prova que teria todas as matérias, né, quando eu não tinha estudado todas. E no terceiro ano, eu escolhi um meio termo, porque biológicas, que era a terceira opção que aparecia no terceiro ano, ela mesclava um pouco mais de humanas junto. Mas também era assim, poucas aulas de português, poucas aulas de história, eu acho que nem tinha história, na verdade. Não tinha aula de história, não tinha aula de inglês ou outro idioma estrangeiro, né? Então, o Enem era aquela prova global que tinha todas as matérias e eu não tinha feito todas as matérias no ensino médio. Mas eu acho que essa escolha da UFMG por colocar o Enem como primeira etapa, ela democratizou bastante o acesso e no mesmo ano que o Enem foi colocado como primeira etapa da UFMG, também foi a primeira ou uma das primeiras provas de entrada que teve o bônus para alunos negros e alunos de escola pública, que era exatamente onde eu me encaixava, né? E depois de superar essa dificuldade, né, de passar no Enem, eu passei muito raspando assim na nota de corte, porque eu tinha muita dificuldade mesmo com a prova. Aí teve a segunda etapa, onde eu passei em terceiro lugar, assim, que já eram as provas direcionadas para o curso de comunicação. Então, era português, redação, história e filosofia. E eu não tinha aula de filosofia na escola, detalhe. Não. Aí eu tive que fazer um intensivão, assim. Eu ganhei uma bolsa quando eu estava no final do ensino médio, de um cursinho, porque eu tinha notas muito boas na escola. E aí eu fiz o intensivão de filosofia em um mês para passar na UFMG, assim, na prova da segunda etapa. E foi esse o meu primeiro contato, assim, com a filosofia. E aí tinha uma prova, né, aberta de filosofia, e depois que eu passei no curso também foi o primeiro semestre, assim, foi bem difícil, porque tinha uma matéria específica de sociologia, que também era uma coisa que até chegou a ter na minha grade do terceiro ano do ensino médio, mas que eu tinha pouquíssimo contato, porque era bem diferente do que estava acontecendo ali na faculdade, e filosofia também, só o contato do cursinho, que é bem direcionado para você passar, não é para você conhecer a filosofia, né? Conhecer a fundo. Então, o primeiro semestre de adaptação, assim, na UFMG, de aprender a pensar, foi bem difícil, mas, assim, eu gostava muito do curso e sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, então fui me adaptando, assim. E, Mayra, por falar, né, no seu início de curso, é interessante que você se aproxima da pesquisa já nesses primeiros momentos, né? E vendo a sua trajetória, é importante a gente trazer também esse debate da iniciação científica, né? Como que a participação em pesquisas desde os primeiros períodos faz uma diferença e vai formando de fato o pesquisador, a pesquisadora. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência com duas professoras referências na área de comunicação, né? A Ângela Marques e a Vera França. A minha primeira experiência de iniciação científica foi com a professora Ângela Marques. Ela foi foi a primeira professora que eu cheguei aí, na primeira aula da comunicação, foi uma aula dela. E ela foi super acolhedora, assim, super... Ela é fofa, né? Ela é uma pessoa fofa. Então, eu fiquei encantada, assim, com o jeitinho dela. E eu adorava a disciplina dela, porque era uma coisa que eu nunca tinha nem pensado que existia, que era semiótica. Que não tem nada a ver com o que eu fui estudar depois na iniciação científica. Mas aí, no meu terceiro semestre de curso, ela abriu vagas para iniciação científica na UFMG. E aí eu me inscrevi, mas eu nem sabia o que era. Assim, eu li a ementa, mas não entendi nada do que estava escrito. Mas só porque era com a Ângela eu me inscrevi. E aí eu passei para essa bolsa, junto com outro aluno que, por coincidência, também era negro, que era o Gustavo. E nós dois fomos estudar filosofia política. Assim. A Ângela tinha acabado de chegar na UFMG e ela fez esse projeto... Que é o projeto de entrada, né, dos professores da UFMG, em que ela estudaria filosofia política e Rancière
e a relação deles com a comunicação. E aí que eu fui realmente entender o que é filosofia, né? Assim, junto com a Ângela. A gente passou um ano inteiro lendo ali todas as obras do Rancière que estavam disponíveis. Hoje eu acho que é uma coisa muito ousada para 2 alunos de graduação vindos de escola pública para fazer esse exercício. Assim, a gente tentou até traduzir um artigo do Rancière, mas não deu tempo, né? Porque é só um ano. Mas foi um ano muito rico, assim, um ano muito de conhecer coisas novas, de conhecer como que é uma pesquisa acadêmica, porque isso acontece um pouco mais tarde no curso, né? E a gente já teve ali no 3º período, e foi uma experiência muito importante também para a gente se reconhecer enquanto pesquisador, porque quando isso chega para a gente só no mestrado é muito mais difícil, porque o mestrado passa muito rápido, e a gente já tem ali um compromisso de efetivamente fazer ciência, dos eventos, né, de apresentar trabalhos, e a gente já teve esse contato no 3º período do curso, né? Então a gente já foi aprendendo ali, e com uma pessoa que é muito experiente e que, para mim, é um exemplo, assim, de pesquisadora, de professora, de postura, né, na academia, assim, que tenta sempre estar aberta para os alunos e para tornar assuntos difíceis, igual era a semiótica lá naquele 1º período, tornar assuntos difíceis mais agradáveis. Então, foi muito bom, assim, ter essa experiência com a Ângela, e foi tão boa que a pesquisa que eu fiz com ela sobre filosofia política, né, sobre o Rancière, que tinha como objeto de pesquisa um filme que chama A Fonte das Mulheres, e era um filme que me encantava muito, porque ele me apresentou para a discussão do feminismo, né, da mobilização de mulheres, do reconhecimento dos sujeitos políticos e possíveis de fazer mudanças na sociedade. Aí essa pesquisa que eu fiz com ela ganhou uma menção honrosa na semana de iniciação científica da UFMG. E eu não esperava, assim, não achava que seria assim. E uma das avaliadoras do trabalho foi a Vera França, que eu não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar até o dia que ela foi lá avaliar meu pôster. E ela fez um tanto de pergunta, e como eu não sabia quem era, eu respondi como se fosse uma pessoa qualquer, assim, não sabia que era uma referência importantíssima para o campo da comunicação. Talvez por isso você tenha se saído melhor, não tenha ficado nervosa e nada. Aí depois a Ângela perguntou como que tinha sido, se as perguntas tinham sido difíceis e não sei o que. Eu falei, uai, não, foi super tranquilo. Eu achei ela super simpática, super interessada na pesquisa, nem sabia quem era. E a Ângela também não falou quem era. E aí essa foi com a Vera, assim. Uns 2 semestres depois, ela abriu uma disciplina na graduação, que era um laboratório de pesquisa em celebridades e acontecimento. E aí eu fui fazer essa disciplina e descobri que a Vera era uma professora maravilhosa, assim. Eu adorava a disciplina dela, e adorava porque era um laboratório de pesquisa também, assim. A gente fazia como se fosse um pequeno projeto de pesquisa ao longo do semestre. E aí ela dava... A aula era dividida, né, metade teórica e metade de discussão das ideias que a gente queria fazer para esse projeto, que seria o encerramento do semestre. E aí, nas primeiras aulas, eu já adorava, assim, ter aula com ela, e ela abriu uma vaga para iniciação científica de um projeto de extensão que ela tem, né, que é o GrisLab. E aí, como eu gostava muito da aula dela, eu resolvi me inscrever. E quando ela viu que já tinha feito iniciação científica, ela falou, é a pessoa perfeita que a gente precisa pro grupo de pesquisa, né, para fazer a pesquisa andar. E aí eu fui aprovada para fazer a iniciação com a Vera, e foi uma experiência maravilhosa também, porque a Vera também é uma pessoa que me inspira muito, assim, que é um exemplo para mim também de professora, de pesquisadora, de pessoa, e ela é muito acolhedora, né? Então ela me ensinou não só o que a gente desenvolveu na pesquisa, né, que foi uma pesquisa sobre as manifestações para o impeachment em 2015, que a gente apresentou num congresso, a gente escreveu um artigo junto sobre essa pesquisa, e ela vive me perguntando que dia que a gente vai fazer a parte 2, assim, porque é um assunto que segue rendendo, né, que desembocou em vários outros acontecimentos políticos do Brasil,
E foi uma pesquisa muito importante, assim, para também uma iniciação do meu interesse por política, assim. Foi ela que me introduziu a esse assunto e me explicou muitas coisas sobre o Brasil, assim. E aí, durante essa iniciação, que demorou quase 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que foi até o final da minha graduação, eu continuei como bolsista do GrisLab, e aí um dia ficou pelo braço e me levou numa palestra da Lilia Schwartz, que teve lá na Fafiche, era uma abertura de semestre, e era uma palestra da Lilia Schwartz com a Heloísa Starling sobre aquele livro Brasil, uma biografia. E aí foi uma palestra maravilhosa, que eu nunca também tinha ouvido falar nas duas. E eu saí de lá e pedi para minha mãe comprar um livro para mim, porque na época eu não tinha dinheiro, não tinha nem cartão de banco, assim. Eu tinha 19, 20 anos só. Aí eu pedi para minha mãe comprar o livro para mim, não consegui comprar. E eu achei um PDF na internet e comecei a ler. E ali que eu fui entender um pouco, assim, o meu lugar na sociedade como uma pessoa negra e essa carga histórica que ser negro no Brasil coloca sobre a gente, né? Ali que eu fui entender muitas coisas da minha vida também, muitas coisas da história da minha família. E eu fiquei tão interessada por esse assunto e assim, descobrindo tantas coisas sobre mim durante essa leitura, que é um livrão, assim, de umas 800 páginas, enorme, que eu falei, nossa, eu quero pesquisar, a minha próxima pesquisa do mestrado vai ser sobre raça. E aí, deixa eu cortar aqui um pouquinho, só para a gente sintonizar as pessoas um pouco em alguns pontos. Então, sim. A primeira coisa, o GRIS, que você chama GrisLab, que também é uma extensão do GRIS, né? Isso. É o Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade. É um grupo de pesquisa da UFMG, da comunicação da UFMG. Isso. E essa parte do debate sobre celebridades, eu vou querer que você conte um pouquinho também, porque muita gente imagina celebridade só revista de fofoca. Uhum. E no GRIS, forma totalmente distinta dessa maneira pejorativa de se falar de celebridade, né? Então, antes da gente chegar no mestrado, porque eu acho que é um tema que vai render um pouco mais também, vamos voltar e sintonizar o que seria esse trabalho, tanto que você fez com a Vera, né, de pensar as manifestações pró-impeachment em 2015, quanto o próprio debate sobre celebridades. Como que vocês, no GRIS, pensam, estudam, analisam essa temática? No GRIS a gente estuda celebridades e acontecimento por um viés de que eles dizem coisas sobre a nossa sociedade, né? Não é só essa coisa de ser uma pessoa famosa, que é um produto, né, da mídia de massa, não tem tanto esse viés, não que a gente não reconheça que ele existe, mas é mais por um viés de que as celebridades dizem de valores, de normas, de coisas que a gente gosta e não gosta na nossa sociedade. Então, celebridades que estão mais famosas naquele momento, ou que estão, como a gente diz, no olho do furacão, elas dizem sobre coisas que a gente cultua socialmente, assim. E os acontecimentos estão intimamente relacionados com essas pessoas, porque eles também dizem de um passado e apontam para coisas que a gente vai pensar no futuro depois de aquilo ter acontecido, assim. Então, essa relação aí entre celebridade e acontecimento foi muito importante também para a minha formação enquanto pesquisadora. E o GRIS também, assim, o grupo de pesquisa, né, que na época ele tinha professores, quase todos os professores da linha de pesquisa, que depois eu fui me filiar, né, no mestrado, e outros professores de outras linhas de pesquisa. Então era um espaço de debate muito importante, assim, e de amadurecimento também, do amadurecimento enquanto pesquisadora, né, de respeitar outros pontos de vista, de respeitar outros, inclusive, objetos de pesquisa. Porque enquanto a celebridade é uma coisa muito que as pessoas não veem como uma coisa relevante de ser pesquisada, assim, ali no GRIS a gente tinha aquele embate diretamente. Então, assim, a gente aprendia na marra a justificar a relevância da nossa pesquisa, a relevância de ver quais as implicações da fama, né, na sociedade,
quais as implicações de determinados acontecimentos para o que acontece depois, ou o que acontece antes, né? E foi uma experiência muito boa, assim, inclusive de aprender a justificar a importância da pesquisa e de justificar uma outra coisa que a Vera, assim, a pergunta preferida dela, que eu acho, todo mundo que tem aula com ela ou que é orientando dela vai confirmar, que é: o que tem de comunicacional na sua pesquisa? Então, assim, não é possível ser aluno da Vera sem passar por essa pergunta. E o GRIS foi uma formação muito importante para a gente ficar bem nítido, assim, sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que justificar a relevância dela, para além do eu gosto desse objeto de pesquisa, né, que é sempre o que nos leva a escolher aquele objeto, mas ampliar essa justificativa para além do eu gosto, ou é interessante porque tô agora, né, assim, e de trazer também. E aí, então, pegando essa linha do que você termina de falar, a gente passa para a sua dissertação. Esse boom é nosso, discurso sobre transição capilar na publicidade de cosméticos, com a orientadora Laura Guimarães Corrêa. Então, Mayra, como que você chega nesse tema, né? Você vai falar de transição capilar, você vai falar de cosméticos para cabelos crespos e cacheados. Como, pegando a pergunta da Vera França, como que você vê a comunicação nessa temática? O que você terminou a pergunta anterior dizendo que o livro da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling que te despertou o interesse de pensar sobre o debate racial, pensar sobre a sua história, e aí como que tudo isso se junta na sua temática de dissertação? Nossa, são muitas coisas, assim, mas aí nesse exercício, né, de pensar sobre mim a partir do livro da Lilia Schwartz, que conta uma biografia do Brasil, né, eu fui pensar que a minha relação com a minha própria imagem estava muito ligada à comunicação, e especificamente à publicidade. Porque desde criança eu usava muito produto para cabelo, tanto para deixar o cabelo cacheado, quanto para alisar o cabelo, que foi o que eu comecei a querer quando eu tinha 6, 7 anos, assim, que eu comecei a sofrer muito bullying na escola por ter o cabelo cacheado e crespo, e aí eu comecei a alisar. E eu sempre que ia no salão, ou que comprava um produto, ou que via propaganda de um produto, eu ficava muito impactada pela imagem que estava no rótulo, ou pela imagem que estava no comercial. E eu queria ter o cabelo igual ao do comercial, ou igual ao da caixinha, igual ao do rótulo, assim. Pensando nisso e pensando que isso tinha muito a ver com raça, assim, porque eram sempre pessoas brancas e eram sempre pessoas de cabelo liso, e que o que estava escrito nesses rótulos ou o que era dito nesses comerciais também tinha influenciado a forma com que eu vi o meu cabelo, né? Eu vi o meu cabelo cheiroso porque eu usava um produto que estava escrito no rótulo que era cheiroso. Ou se o rótulo dissesse que o cabelo crespo, né, a representação do cabelo crespo, aqueles cachinhos que vem no fundo, e aquilo fosse a fase do cabelo não bonito e a fase do cabelo bonito fosse o cabelo liso, que aquilo tinha um impacto assim em mim, né? E que aquilo lidava muito com a nosso desejo de bonito, de ser bonita, né? De ser uma mulher bonita. E aí, diante dessa descoberta, assim, sobre mim, né? E sobre também o modo com que a publicidade, o marketing lidavam com o cabelo cacheado e crespo nos últimos 20, né? Eu entrei no mestrado com 21 anos. Então, nos últimos 21 anos, ali naquele momento da pesquisa, que aquilo tinha uma importância muito grande, assim, e que merecia ser estudado. E foi aí que surgiu o tema da pesquisa. E ela tem muito a ver com a minha própria trajetória, né? Logo no começo da pesquisa eu falo isso, assim. Tem a ver com essa experiência minha na infância, né? De ser muito impactada pelos comerciais e pelos rótulos de produto. E tem a ver com o meu processo de entendimento do que é a transição capilar. Porque quando eu comecei a fazer a transição, estava começando assim, esse movimento na internet
de falar sobre transição capilar, de falar sobre pertencimento racial, de relacionar as duas coisas, assim, de entender que o seu cabelo natural é cacheado, também pode ter a ver entender que você é uma pessoa negra, que foi muito como eu me descobri uma pessoa negra, né? Como eu me entendi negra, quando eu entendi que o meu cabelo natural era bonito e que ele era cacheado e com muitas texturas e que ele não ficaria igual do shampoo mesmo que eu usasse tudo que existe no mundo, assim, todos os produtos que existem não iriam mudar a forma do meu cabelo natural. E aí eu decidi, então, olhar para esse fenômeno que tem muitas facetas, assim, no meio do mestrado eu descobri que o recorte que eu tinha proposto no primeiro momento da pesquisa, né, que era falar sobre publicidade de cosméticos para cabelo crespo e cacheado, que esse era um assunto muito amplo, assim, e que eu tinha que focar em um episódio específico. E aí eu escolhi a transição capilar porque é justamente quando a gente vê essa mudança de percepções sobre o cabelo cacheado e crespo. Que a transição capilar é onde as pessoas vão começar a mudar a forma de falar sobre o cabelo crespo e cacheado, né? Vão falar de forma mais positiva ou falar de episódios de opressão, né? Opressão de raça, opressão de gênero, ou às vezes as duas coisas juntas. E aí eu escolhi a transição justamente por esse motivo, assim, por ser um marco na história de muitas pessoas e um marco também na internet, assim, que vai começar a problematizar a forma com que a publicidade vinha tratando as pessoas negras e vinha tratando os cabelos cacheados e crespos até então. E só para a gente sintonizar as pessoas também de qual momento histórico a gente está falando, a Mayra começa a dissertação, né, o mestrado, em 2017 e defende no ano passado, em 2019. Então, é tudo muito novo, né, muito recente. Então, o tema dela está quentíssimo. E não só está tão atual, como é reconhecido, e isso é muito importante, né, Mayra? Nesse momento, a dissertação ser reconhecida como a melhor dissertação defendida em 2019 no programa de pós-graduação em comunicação da FMG. Além disso, a Mayra recebeu menção honrosa de melhor dissertação pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compos. E com isso, Mayra, não apenas as premiações, mas toda a repercussão que esse debate também tem tido nos últimos tempos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também, como que a pesquisa te traz novas perspectivas, seja como pesquisadora, seja como pessoa, como que a inserção, né, nesse debate sobre transição capilar, sobre produtos cosméticos para cabelos, alterou a sua caminhada dali em diante? Nossa, alterou muito, assim, porque a própria escolha de um objeto de pesquisa que fala sobre mulheres negras, que fala sobre a história de mulheres negras e que fala sobre publicidade, que até então era um assunto muito negligenciado, assim, dentro do campo da comunicação, visto como uma coisa menos nobre, né, de ser estudada, porque, assim, na minha entrevista de entrada no mestrado, um dos professores da banca me perguntou se fazia diferença mesmo ter uma pessoa negra no comercial, porque, afinal de contas, a marca quer vender o produto e aí qualquer pessoa. E eu disse para ele que não, assim, que historicamente as pessoas negras tinham sido excluídas desse espaço, né, de visibilidade, porque o produto, quem está no rótulo do produto, essa pessoa ela vai para a casa de outra pessoa, assim, né? É algo que está dentro das nossas casas, assim, os produtos estão nas nossas casas, a televisão está na nossa casa, a internet a gente entra toda hora, as pessoas vendem a nossa atenção por anúncios, assim, e não ter pessoas negras nesses espaços é um sintoma do racismo na nossa sociedade. E expor essa invisibilidade e expor a forma com que as pessoas negras estavam sendo tratadas, tanto nos anúncios que não falam sobre transição, né, que foi essa perspectiva mais histórica que eu trouxe para a dissertação, né, de como as pessoas negras estavam sendo tratadas nos anúncios publicitários de cosméticos desde 1910 até 2010, 2020, né,
que foi quando eu defendi. Então, essa visão histórica de como elas estavam sendo tratadas e como que elas estavam começando a ser tratadas nos anúncios sobre cosméticos para transição capilar, isso tinha uma relevância muito grande, assim, e que isso dizia de outras questões que estavam em pauta na sociedade. E aí, trazer essa pesquisa para o programa de comunicação e para o PPG-Com representou também uma mudança, né, no que vinha sendo tradicionalmente estudado no programa, tanto por falar de transição quanto por falar de publicidade, e também vários embates epistemológicos, assim. Eu lembro de uma das apresentações que eu fiz ao longo do mestrado, eu escrevi um trabalho sobre epistemologia usando as negras, que foi uma opção que eu fiz na dissertação, né? Eu usaria a maioria de autores e autoras negras, e isso também significou uma mudança no modo de fazer pesquisa, né? Fazer essa seleção e fazer essa opção antes da pesquisa começar não é algo muito recomendado, assim. Mas que eu fui lendo tanta coisa, fui vendo tanta coisa legal que eu falei, nossa, não tem como, assim, essas pessoas estão falando o que elas estão expondo o que eu quero expor, assim, na minha dissertação. E aí, nesse evento, né, que eu disse que teve um embate interessante, que eu fiz um trabalho sobre epistemologia, trazendo as feministas negras para debater a comunicação. E inscrevi para o GT de metodologia. E aí, como o título estava escrito Feministas Negras, eles colocaram meu trabalho numa mesa sobre feminismo. E eu falei, mas o trabalho não é sobre feminismo, é sobre epistemologia. E aí, eu pedi para trocar para o GT de epistemologia. E aí, o pessoal falou que não dava para trocar. Aí, eu fui e mudei a apresentação que eu tinha escrito e escrevi uma outra apresentação falando, olha, as pessoas negras, as mulheres negras também produzem saber científico, e falar sobre essa produção científica, né, ali olhando a diversidade de ideias que elas estão trazendo sobre a comunicação, sobre racismo, sobre a sociedade, isso também é epistemologia, não é só porque eu não estou usando autores que são referência da comunicação até o momento, assim, são brancos, que são na maioria brancos e homens e europeus, assim, que não é epistemologia. E aí ficou aquele silêncio, assim, na hora que eu fiz essa apresentação. Era uma apresentação, acho que de 15 minutos, e eu ainda fui a última a apresentar. E aí eu falei, no final eu fazia a pergunta, né? O que as mulheres negras pesquisam e o que elas falam sobre filosofia, sobre ciência, também não é epistemologia? E aí depois gerou um pedido de desculpas, assim, da organização do evento, que falou, nossa, realmente, a gente não tinha visto por esse lado. Então, assim, também foi um letramento de professores, de alunos, né, colegas ali, sobre a relevância do trabalho de mulheres negras dentro da academia e a contribuição delas para a ciência brasileira, né? Sair daquele lugar comum, né, de imaginar que aqueles clássicos, com muitas aspas aqui, são eternos e unânimes, né, como se todo mundo tivesse que referendar, utilizar constantemente, que não houvesse outras temáticas, outras autoras e autores para também serem utilizados nas referências. E outros autores e autoras que falam sobre as mesmas questões muito antes, às vezes, dos pesquisadores brancos que são mais reconhecidos, assim. Eu lembro de uma banca que eu participei, né, quando eu estava no mestrado, eu participei como avaliadora dessa banca. E era sobre transição capilar também. E aí eu fui ver o referencial do trabalho e ele tinha muitos, assim, tinha mais referência a autores brancos que falavam de temas que a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, várias feministas negras falavam muito antes desse autor, e ele era a referência principal. Eu fui e falei assim, olha, não é que esse autor esteja errado, ele faz observações corretas sobre racismo, sobre as relações sociais no Brasil, sobre a exclusão de pessoas negras dos espaços de visibilidade, de poder, mas as feministas negras falaram disso muito antes dele, assim. E é muito importante a gente
reconhecer, né, essa ousadia, muitas vezes, delas, de fazer essas pesquisas, de publicar essas pesquisas e de colocá-las como intelectuais também, não só os homens brancos, sejam brasileiros ou europeus, não são só eles que são intelectuais e que têm propriedade para falar sobre esses fenômenos. E indo na direção que você falou, né, de trazer novas temáticas, trazer novas pesquisas para a pós-graduação, eu queria te ouvir um pouco sobre um projeto super interessante, que é o Orientação Afirmativa. Eu queria que você contasse um pouco do que se trata e como foi a sua participação e como que esse projeto é importante para justamente fazer essa mudança na pós-graduação. O Orientação Afirmativa foi um grupo de estudos pré-acadêmicos, né, que a gente colocava dessa forma, em que a gente preparava alunos negros para entrar no mestrado e depois no doutorado em comunicação. E ele foi muito importante, não só porque ele foi uma conseguiu produzir para um episódio muito triste, assim, da história do programa, né, que no primeiro processo seletivo que teve cotas, teve um caso de fraude, né, uma pessoa se declarou negra sem ser, e aí a gente pensou, nossa, a gente precisa fazer uma resposta prática para isso, assim, porque historicamente no programa as vagas, as pessoas negras já eram muito poucas, assim. Na minha entrada, que não tinha reserva de vagas, por exemplo, só teve 3 pessoas negras que conseguiram entrar. E depois dessa adoção do sistema de cotas, mesmo com vagas reservadas, que eram 50% das vagas, só acho que 1 ou 2 pessoas conseguiram passar. Então, mesmo com a existência ali da reserva de vagas, as pessoas negras não estavam chegando naquele espaço, elas não estavam conseguindo ter os projetos aprovados. E aí a gente vem com orientação afirmativa para estimular essas pessoas e trabalhar os projetos dessas pessoas para que eles fossem adequados às linhas de pesquisa, né, adequados ao programa, adequados às linhas, para que as pessoas negras pudessem entrar nesse espaço e entrar nesse espaço com trabalhos que trouxessem essa outra perspectiva, né, assim, que valorizassem as intelectuais negras, que valorizassem os objetos de pesquisa relacionados a mulheres negras, ao cinema negro, jornalismo de pessoas feito por pessoas negras, foram vários, assim, vários temas. Celebridades negras também teve. E a gente fez essa iniciativa, assim, foi muito bem sucedida e provocou uma mudança também no programa, assim, essa entrada de mais pessoas negras, de mais objetos de pesquisa que falam sobre raça, sobre relações raciais, porque quando a gente está sozinha, a gente sempre naquele registro ali do exótico ou do objeto de pesquisa que é diferentão. Quando a gente coloca as pessoas negras para falarem sobre isso, assim, e muitas vezes falarem sobre si, sobre os efeitos do racismo na vida delas, isso provoca uma transformação, né? Isso provoca um reposicionamento das pessoas, até dentro da própria academia, né? Quem pode criticar, por exemplo, determinados assuntos, ou quem decide o que é um objeto de pesquisa válido, o que é um referencial de pesquisa bom, né? O que é um referencial de pesquisa bem feito. Então, isso provoca várias alterações, e eu acho que a principal delas é essa mudança das pessoas negras saírem desse lugar de serem objetos de pesquisa para serem os pesquisadores que estão falando sobre aquilo. Porque isso também é muito importante, assim, né? Eu via antes uma dissertação do programa que tinha sido escrito sobre pessoas negras e que foi me indicada como uma pesquisa importante, inovadora no jeito de escrever e tal. E não que não tenha sido, mas eu li aquilo e pensando, nossa, se fosse eu escrevendo essa pesquisa, ela seria completamente diferente.
E aí colocar essas pessoas ali dentro da universidade provoca essa mudança, e essa mudança de lugares mesmo, assim. Quem fala sobre o quê e a partir de que essa pessoa está falando, a partir de que lugar, né? E Mayra, esse processo, você chega ao doutorado agora, né? Você está recém-aprovado na seleção também, no programa de comunicação da UFMG. E o que a gente pode esperar dessa próxima pesquisa? O que vem pela frente? Essa próxima pesquisa, né, a minha tese, eu vou estudar a questão da diversidade racial, a representação da diversidade racial na publicidade. E ela vem muito das reflexões que eu tive durante o mestrado, assim. Porque a campanha específica que eu estudei na minha dissertação, ela tinha uma maioria de mulheres negras. E as mulheres negras que estavam nesse comercial eram diversas no sentido fenotipo, assim, eram mulheres negras de pele clara, algumas de pele escura, e o modo com que se falava dessas mulheres era diferente de acordo com aquele tipo que ela estava ali representando no comercial. E aí, olhando outros comerciais, outras campanhas publicitárias, eu fui vendo que existe um movimento de tentar colocar mais pessoas negras nos anúncios, ou de somente colocar, né, colocar uma, e essa presença das pessoas negras é tensionada muito socialmente, assim. E aí eu quero entender como que a publicidade entende o que é diversidade racial, porque o Brasil tem 54% da população de pessoas negras e 54% de pessoas que não são iguais, e que têm experiências do racismo ou de não entender a própria experiência como marcada pelo racismo, assim, origens diaspóricas, né, porque o processo de colonização fez com que pessoas de vários lugares diferentes, da África, da Ásia, do Oriente Médio, viessem para o Brasil e fossem misturadas e gerassem descendentes muito diferentes, assim. Então, o que as pessoas entendem como diversidade racial? O que a publicidade está produzindo enquanto discurso sobre a diversidade racial? Porque muitas vezes pode significar, por exemplo, um desses comerciais que tem uma maioria de mulheres negras, ou pode significar um comercial em que tem uma pessoa negra de pele clara, uma pessoa loira e uma pessoa ruiva. E isso significa que abarcou a diversidade racial no Brasil, assim, que coloquei 3 pessoas diferentes. Então, tem esse embate de sentidos, assim, é justamente esse embate de sentidos ali, em torno do que se entende como diversidade racial, que eu quero explorar na minha tese. E Mayra, você fala de como a pesquisa, o debruçar sobre a temática da dissertação te altera, né, ao se ver como uma mulher negra, ao repensar o seu cabelo, ao trazer também questionamentos quanto à vivência em coletividade, né, de pensar o racismo na sociedade brasileira. E com essa trajetória de ser a primeira a entrar na universidade da família, de repensar tantas coisas, neste momento, em uma palavra, como que você define essa trajetória? Eu acho inauguração, assim, são muitos que eu fiz até aqui, assim, de ser a primeira pessoa a passar na UFMG, né, de ser muitas vezes a primeira pessoa negra, né, a receber o reconhecimento do programa, que teve a melhor dissertação defendida no ano. Não foi a primeira vez que uma pessoa negra foi premiada na Compós, mas esse tema é a primeira vez que ele aparece na Compós. Então, são muitas inaugurações, assim, uma palavra que eu percebo que me acompanha muitas vezes, assim, quando as pessoas vão descrever eventos da minha vida, dizem, é a primeira vez que isso acontece, assim. E eu acho que isso é na vida de muitas pessoas negras, não só na minha, assim, muitas pessoas negras que estão chegando agora nesses espaços, né, assim, de poder, porque a academia é um espaço de poder. Muitas pessoas negras que chegam nesses programas de pós-graduação são as primeiras a chegarem ali, são as primeiras a chegarem com aqueles temas.
e quando elas obtêm reconhecimento, são as primeiras também. Então, essa geração, né, que chegou à universidade por política afirmativa, tanto do ensino público quanto do pertencimento racial, elas inauguram, assim, muitos novos começos nas universidades, né? Mayra, muito obrigada por essa conversa, foi ótimo. Eu fico muito honrada de trazer você para falar dessa sua trajetória, do seu trabalho, e só te desejo mais e mais sucesso na caminhada do doutorado. Eu que agradeço, Viviane, pelo né, de participar e também pelas contribuições assim maravilhosas que você fez na dissertação, depois também em outros momentos, né, do livro e tal. E é sempre uma pessoa muito bacana para dialogar e para falar sobre trajetória, né? Eu acompanho o canal do Tese da Minha Vida e eu adorei as entrevistas que foram feitas até agora. A entrevista com a Cecília é muito bacana e eu também desejo sucesso, assim, para o canal, para as entrevistadas, né? Que são sempre com histórias muito, muito boas sobre esse processo de escrever e de estar na academia. Obrigada. E você, que nos acompanha aqui no Tese, deixa seu comentário, vem conversar comigo, estou te esperando. Um papo bom sempre é bem-vindo, tá bem? Até a próxima. Beijo.